Oi pessoal, meu nome é Stephanie, eu sou professora de língua portuguesa e como eu já havia falado para vocês, eu tô aqui para contar uma experiência que eu tive, muito gratificante, uma experiência que marcou muito minha vida enquanto profissional e enquanto ser humano, e eu queria compartilhar ela com vocês. A ideia desse vídeo é para além do que somente falar essa experiência, contar essa experiência, também auxiliar aqueles professores de língua portuguesa e literatura que possuem alunos inclusos nas suas salas de aula e às vezes ficam sem saber o que fazer durante alguma dúvida, um questionamento, né, durante alguma prática. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Bom, há um tempo atrás eu estava trabalhando com o terceiro ano de um ensino médio, eu estava trabalhando na área da literatura, né, e a gente estava trabalhando com contos, com a literatura brasileira. E eu amo muito a escrita do Machado, eu acho ele maravilhoso, eu sou uma profunda admiradora dele. Só que a gente sabe que requer uma certa complexidade na compreensão, na interpretação para trabalhar com esse autor. E dentro da minha sala de aula, um dos meus alunos, ele foi diagnosticado com a síndrome de Asperger. Então ele tinha uma certa dificuldade em trabalhar com a subjetividade, com a interpretação. E isso era uma coisa muito profunda, muito marcada na vida dele. Tanto que ele sempre me dizia: prof, eu sou ótimo em cálculo, eu sei muito sobre isso, mas a subjetividade eu não sei, eu não consigo. Então, se puder ser mais exata, para mim vai ser muito melhor, porque eu realmente não consigo, eu não sei. Aquilo me inquietou bastante, porque eu acredito que todos são capazes. A leitura, ela é um hábito, né? A gente precisa ter o hábito de ler. E assim como qualquer outra pessoa, se a gente não está acostumado a ler, independente do aluno, independentemente do diagnóstico, a subjetividade ela vai se tornar um tanto complexa. Mas no momento eu falei, não, ok, tranquilo, e fui conversar com a equipe de apoio, a equipe pedagógica que a gente tinha na escola. E aí me aprofundar um pouquinho mais no diagnóstico dele, nos trabalhos que estavam sendo feitos, nas atividades. E passou um tempinho, né, eu acho que umas 3 semanas, e ele marcou um atendimento comigo. E aí nesse atendimento ele veio conversar. Enquanto a gente estava lendo o conto que a gente estava trabalhando na sala de aula no momento, a gente estava lendo e eu comecei a fazer algumas perguntas para ele em relação à leitura, em relação à interpretação dele, né? Se ele conseguia trazer para o contexto, para o momento dele, para a realidade dele. Foi quando a resposta dele me tocou bastante. Ele começou a chorar. E era um jovem de 17 anos na época, né? E ele começou a chorar muito e ele dizia assim: eu não me sinto capaz, eu não sou capaz. Eu olho para os outros e eu vejo todos realizando as leituras, fazendo as interpretações, eu não sou capaz. E começou a chorar. No momento eu fiquei em choque, eu fiquei olhando para ele assim, também com vontade de chorar, mas me mantive forte, firme, né? E eu disse para ele, eu digo, por que tu acha que tu não pode? E ele, porque eu não posso, eu sei que eu não posso. Então eu disse pra ele assim, eu digo, olha, pensa em mim não como professora de língua portuguesa, mas olha pra mim como uma professora de educação física. Se eu dissesse pra ti, tá, nesse momento, que tu precisa dar 5 voltas correndo ao redor da escola, tu te sentiria apto? Ele estranhou um pouco a pergunta e disse, não, eu vou cansar, eu não tenho treinamento para isso. Eu digo, então, a leitura é assim, a gente precisa ter um treinamento para isso, a gente precisa ter o hábito de ler para depois conseguir fazer interpretações um pouco mais complexas. Aí eu disse pra ele, então vamos fazer o seguinte, eu quero que tu olhe para mim agora como a tua professora de educação física e eu não quero que tu dê 5 voltas na escola, mas eu quero que a gente comece caminhando, a gente vai dar uma volta hoje e aí tu me diz como tu te sente. E eu peguei uma fábula bem conhecida e eu li com ele essa fábula e eu interpretei.
fiz alguns questionamentos, fiz algumas indagações, uma coisa bem sucinta, bem simples. E acabou por ali a nossa aula. Na outra semana, eu trouxe uma outra fábula, eu li no início do atendimento e eu deixei que ele fizesse alguma interpretação. Já começou a caminhar 2 quadras na volta da escola. E aí eu passei um exercício para ele. Eu queria que ele escolhesse 2 fábulas em casa e na outra semana, naquele mesmo horário de atendimento, ele ia ler a fábula e ele ia fazer a interpretação. Ele ia trazer para mim a interpretação. Eu não ia começar mais nada. Ele que ia começar a falar sobre o tema. E assim fomos. Na outra semana, ficou como tarefa um conto. Ele ia escolher uma crônica. Ele que ia escolher a crônica. Eu dei as indicações para ele e ele me trouxe uma crônica. Ele fez a leitura, ele fez a interpretação e na outra semana já eram 2 crônicas. E aí ele já começou a fazer as leituras, ele fazia as interpretações, ele fazia já os questionamentos dele. Na outra semana a gente já tinha avançado já um pouco já no conteúdo, né? A gente já estava um pouco adiante, a gente já tinha saído do conto, a gente já estava lá nos romances, mas ele já conseguia ler os contos. O trabalho, ele foi feito, digamos assim, tinha um pouco de, não pressa, mas ele tinha mais pressa, eu não, mas a gente já estava encerrando o ano. Então eu não queria que o ano encerrasse sem que ele tivesse pelo menos a ideia de que ele sim era capaz. Então ele começou a trazer os contos, a trazer as leituras dele, e aos poucos ele foi entendendo que sim, ele era capaz. Sim, ele podia fazer uma interpretação e que a subjetividade ela está inerente à nossa leitura, à nossa interpretação, e ele começou a, não digo a fazer leituras complexas, né, e se sentir completamente apropriado, mas ele já não chorava e dizia que não era capaz. Ele já começou a entender que sim, ele era capaz. E assim como todos os outros colegas dele, ele tem o tempo dele de aprendizagem. Ele tem o tempo dele de se apropriar de uma leitura, de gostar ou não de um texto, de entender ou não uma linguagem. Que ele tem as dificuldades dele, sim, assim como todos os outros. Mas ele começou a entender que para que ele conseguisse correr 5 voltas na escola, ele precisava caminhar primeiro. A prática que eu fiz foi muito simples. E de início, eu pensei, nossa, né, eu preciso me especializar mais nisso, eu preciso buscar mais disso, eu preciso conhecer mais sobre essas práticas inclusivas que são tão necessárias, né? E às vezes a gente acha que precisa de uma grande formação, as formações são maravilhosas, são extremamente necessárias, sim. Eu estou fazendo vários cursos voltados para a educação inclusiva, mas às vezes um simples gesto, é um olhar um pouquinho mais próximo, é um acolher um pouquinho mais. Foi uma atitude extremamente simples. Eu comecei, a gente já estava lá, a turma já estava lá nos contos, né? De acordo com o currículo deles, eles já estavam lá nos contos. Mas ele ainda precisava começar lá na fábula, uma coisa mais simples, né? Uma lição um pouco mais simples, uma leitura um pouco mais rápida, uma leitura menor, para que ficasse a temática na mente dele, ele conseguisse já elaborar uma interpretação, digamos, mais próxima da leitura que ele tinha acabado de fazer. Então foi algo extremamente simples, mas que teve um resultado, está tendo um resultado. Eu sei que hoje ele não é mais meu aluno, né? Já se passou um bom tempo, mas eu sei que hoje ainda, ele ainda tem essa noção de que sim, ele é capaz, ele consegue. O tempo dele não é igual ao dos outros alunos, assim como nenhum outro aluno é. Todos os sujeitos, eles têm o seu tempo de aprendizagem. Com certeza você, professor que está me ouvindo agora, se a gente fizesse uma formação juntos, pode ser que o meu tempo para absorver o entendimento do que foi passado fosse maior ou menor do que o seu. Porque nós somos sujeitos e dotados de particularidades. Então,
que a gente possa olhar para os nossos alunos dessa maneira, né? Ficou uma experiência muito linda para mim, porque ao final, quando ele conseguiu ler o conto sozinho, ele já estava lendo contos sozinho, e ele conseguiu ler, interpretar, e ele olhou para mim e disse assim: agora eu sei, agora eu consigo. Ele já sabia, ele já conseguiria, ele só precisava de um atendimento um pouco mais próximo, ele precisava de um olhar um pouco mais próximo da realidade dele. E assim como qualquer outro aluno que muitas vezes tem dificuldade em uma disciplina ou outra, e às vezes ele se esconde, não, eu sou muito bom com isso, né? E aí ele se esconde naquilo que ele tem uma proximidade, ao invés de tentar se apropriar das demais áreas. E nós, enquanto educadores, a gente precisa auxiliar na formação de um sujeito como um todo. A gente não forma partes, a gente não vai formar um ser humano compartimentado, a gente forma um ser humano, a gente forma um indivíduo, a gente forma um sujeito, né? Então, uma experiência simples, muito simples, né? E talvez você que está me assistindo agora vai dizer: nossa, mas isso é uma coisa muito simples, eu faço isso o tempo inteiro, né? Talvez você tenha uma experiência também para contar, que vai me auxiliar muito. Então eu queria que você continuasse assistindo esse vídeo, porque são de experiências simples que a gente constrói uma prática inclusiva. E no decorrer desse vídeo eu quero mostrar para vocês agora um vídeo que eu amo muito, é um vídeo que toca muito o meu coração, é um vídeo que eu assisto sempre, eu acho que todos os anos eu assisto, eu sempre trabalho ele com os meus alunos, e ele traz justamente isso, atitudes simples, mas que impactam positivamente na vida de outras pessoas, e são atitudes que qualquer um de nós está apto a fazer, que não muda, não mexe na nossa rotina, não mexe nas nossas práticas, mas mexe na nossa consciência enquanto ser humano, mexe na nossa vida enquanto professor, enquanto pessoa. Continue assistindo esse vídeo e você vai ver que assim como eu sinto uma extrema paixão por esse vídeo, eu acredito que você também vai sentir. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar.
¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! ¡Pero qué rara es María! Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy?
podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Então, pessoal, acredito que vocês tenham visto já agora o vídeo, as imagens que a gente colocou aí. E é mais para refletir, para trazer uma reflexão acerca de atitudes simples, mas que causam um grande impacto na vida das outras pessoas. A sala de aula é um ambiente extremamente rico de vivências, de experiências, com pessoas distintas, com realidades distintas, capazes de enriquecer a nossa vivência. Nós que escolhemos a prática docente, nós que escolhemos estar nesse ambiente, eu acredito que nós somos desafiados a todos os momentos, todo dia, toda hora, porque pensa, a gente chega em uma sala de aula, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe qual é o questionamento que vai surgir. A gente prepara a nossa aula, a gente leva o nosso planejamento, leva o nosso conteúdo, leva as nossas experiências para dentro de uma sala de aula, mas lá dentro a gente tem um encontro marcado com 30 outras pessoas, né? 20 e poucas, 30 até 40 pessoas lá dentro. E cada palavra que a gente fala, cada ensinamento que a gente vai construindo, ele vai marcar de uma maneira distinta a vida de cada um. Cada um vai traçar a sua construção, a sua aprendizagem de uma maneira diferente. E isso é maravilhoso, mas é muito desafiador. Às vezes as pessoas não entendem a realidade do professor porque acham que não, é só planejar uma aula um ano e a nossa vida tá toda tá ok, tá tranquilo. A gente tem bastante material pro resto da vida e a gente sabe muito bem que não é assim, né? Nós às vezes com 5, 6 turmas, com a mesma disciplina, cada turma vai ter uma metodologia diferente. E essa experiência que eu contei para vocês, ela me marcou bastante porque essa turma que eu trabalhava, ela era uma turma maravilhosa, uma turma que abraçou esse aluno de uma maneira que em nenhum momento, em nenhuma disciplina, porque eu sempre conversei com os meus colegas professores, eles faziam distinção desse aluno, de maneira alguma. E em nenhum momento eles tratavam ele diferente, ao contrário, eles queriam sempre que ele se sentisse o mais à vontade possível. E em pequenos gestos, em pequenas atitudes, em escolhas de textos distintos, não somente na estrutura, mas na temática, a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso. E sempre que surgia a discussão sobre inclusão, as respostas eram maravilhosas. Não somente as respostas faladas, mas as atitudes que vieram após também eram maravilhosas. Então, às vezes pode parecer complexo, né? Eu sei da nossa realidade, são várias turmas, fora as formações, os cursos que a gente faz, as graduações, pós-graduações, e é um eterno aprender. Nós que nos colocamos enquanto professores, a gente vai aprender, a gente vai estar aprendendo e se formando, se reformando, se reconstruindo, se reinventando, se ressignificando todos os dias. É uma vida de construção, realmente.
mas uma vida maravilhosa. Então por isso eu convido você. Pode ser uma experiência extremamente simples, pode parecer para você extremamente simples, mas ela pode simplesmente iluminar a prática de alguém. Porque às vezes a gente vai para livros, a gente vai ler em artigos e algumas práticas parecem extremamente complexas, precisam de uma estrutura física muito grande, muito elevada, muito distante do que a gente tem. Mas se a gente conseguir compartilhar pequenas experiências simples, mas que foram capazes de impactar na vida de alguém, elas vão ser compartilhadas e cada vez mais elas vão ser difundidas e realizadas. E cada vez mais a educação inclusiva vai acontecer. Não é somente o integrar, é um incluir, é um acolher, é um tornar parte, é um apropriar-se. Então por isso que eu convido você. Vamos nos apoiar, vamos compartilhar experiências. Talvez você não tenha a disponibilidade de gravar um vídeo, mas você pode escrever, né? Então, em poucas palavras, com as suas palavras, escreva, compartilhe. E talvez pode não se compartilhar no YouTube, no Facebook, mas a gente pode, talvez, trocar experiências por e-mail. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, vai estar o meu e-mail, para que a gente possa, sim, trocar experiências. É um período em que a gente está bastante tempo em casa, então que a gente possa se reconstruir enquanto profissional nesse período. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu vou esperar ansiosa pela contribuição de todos. Um grande abraço!